cenário que é muito difícil a gente... Dependendo do que você está falando, e eu não estou falando nem de mentira, estou falando de lado político, de certa forma, que você se coloca, as plataformas que elas já... Eu vi um estudo mostrando que 95% dos empregados das Big Techs, Twitter, Facebook, YouTube, Google e tudo mais... Ainda bem que você explicou o que era. Ficou claro para mim. São as grandes redes sociais. O menor número é de 95% de pessoas que são a grosso modo, de esquerda, sabe? E isso pauta o que pode e o que não pode ser dito nas plataformas. Pra você ter uma ideia, eu não acho que crimes foram cometidos aqui na conversa que eu tive com o presidente. Inclusive, eu falei, a gente coloca, inclusive, nesse momento tá tendo também, eu já falo isso há muito tempo, é porque tem uma galera que quando vê assim, presidenciável, eles acabam caindo aqui no Flow. Mas para quem acompanha a gente há muito tempo, eles sabem que eu falo com muita frequência que, o que é produzido aqui, essa conversa aqui, que é a estrela do programa, é a conversa, não sou eu. No máximo é você, mas assim, a conversa, o que é produzido aqui, que na minha opinião é a estrela do programa, ela pode não ser, ela pode ter algumas distorções porque nós somos pessoas e pessoas erram, né? Então tudo que for produzido aqui é para você formar sua própria opinião e, idealmente é para você ir pesquisar também. Cara, para você ter uma ideia, a gente tá falando das Big Techs, a conversa com o que eu tive com o Bolsonaro, por exemplo, ela tá desaparecida, sabe? Assim, você pesquisa ali, você tem dificuldade de encontrar. E para mim, isso é muito prejudicial. O que chama minha atenção também é que isso... Vê se você concorda comigo. Eu acho que isso reforça a radicalização do cara porque ele se sente injustiçado, ele se sente prejudicado por uma atitude de uma galera que a gente sabe. Assim, eu não estou inventando esse número, eu vi um estudo que eu não lembro qual que é a rede social que tem 95%, porque tem uma que tem 97%, 98% de pessoas de esquerda e acaba pautando a parada. Eu acho muito perigoso. Se uma empresa privada faz isso, putz, eu acho que a gente dá esse poder pro Estado é ainda mais perigoso. Eu tenho muito medo do que pode sair desse lance de fake news aí com uma excelente intenção, mas que, o próximo cara vai usar de um jeito escroto. É a mesma coisa que eu penso, por exemplo, sobre esse lance do que chamam de PEC kamikaze, que eu não sei como você, como teu partido votou e tal, mas... até pelo momento, acho que a maioria das pessoas, até pessoas que estavam em oposição ao governo, acabaram votando a favor por causa do momento e tal. Só teve um voto contrário da PEC kamikaze, porque eu implorei para o presidente do Senado para mandar para a CCJ, para dar 48 horas para a gente melhorar, aprimorar o projeto. Ninguém ia votar contra o Auxílio Brasil de R$600, mas a gente aprimorar a PEC porque tinha muitas pontas soltas. Ele tem um aspecto perigosíssimo ali, muitos né? equívocos, inclusive no time. Ele tinha que ter colocado isso um ano antes da eleição, né? Porque senão é compra de voto, claro. Eu implorei, mas ele não colocou por quê? Essa foi uma das razões porque eu tive que ter coragem de ser candidata a presidente do Senado. Olha o perigo que a democracia brasileira está vivendo. Só a democracia é quando você tem um poder controlando o outro. Quando você tem um poder falando assim, olha, meu amigo, para por aqui que isso aqui está demais. Você está brincando com fogo. Isso aqui está prejudicando o Brasil. Isso aqui é inconstitucional. Quando você tem um presidente que interfere numa eleição, por exemplo, para o Congresso Nacional, e você tem presidente da Câmara ou presidente do Senado, que é eleito com base numa estrutura e depois tem que devolver, de alguma forma, esse favor, o que você faz? Você limita o poder de fiscalização, de controle do próprio Congresso de fazer o seu dever de casa. Então, eu implorei, falei, manda para a CCJ. Não, vamos votar logo, porque se fosse para a Comissão de Constituição e Justiça, a gente ia limpar o excesso, sabe assim? Trazer à luz o projeto. Mas o processo seria rápido, Simone? Só depende dele falar, manda 24 horas. Vocês se reúnem em 24 horas e resolvem. Porque como nós estamos no modo híbrido, né, ainda, o que é um equívoco, ao meu ver,
a pandemia, se nós estamos falando aqui sem máscaras num ambiente fechado, tem sentido dar desculpa que os senadores, 81 senadores não podem estar lá trabalhando? Isso é desculpa, porque é processo eleitoral, porque é ano eleitoral. Eu mesmo candidata, eu estaria lá trabalhando, eu estou sendo paga para trabalhar, não vou trabalhar na tela de um computador, está todo mundo trabalhando, o trabalhador pega duas condições, coloca máscara num ambiente apertado, no metrô, para ganhar uma miséria de um salário mínimo e meio, pega duas condições para ir, duas para voltar, acorda 4 horas da manhã, está lá na fábrica, tendo contato. A gente tem que trabalhar no modo virtual. Isso é para poder passar, sem qualquer controle, os excessos, porque a gente não tem controle. A gente pede a palavra pela ordem na tela do computador. Se não quiser, finge que não viu. Então, vai passando, empurrando. Então, sei lá de novo porque que eu falei isso tudo, mas é tudo para dizer que é isso. Quer dizer, a democracia não se sustenta quando você tem presidentes do Congresso, da Câmara ou do Senado que devem favores a um presidente da República, porque você fica com essa... E aí você tem... Vem a questão, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quer dizer, você reclama do Supremo, não estou falando que não tem excessos, eu mesmo dei uma fala agora na OAB sobre isso, mas é aquela questão. O problema do judiciário é que você politiza demais o Supremo, quer dizer, leva a política para dentro do Supremo, mas veja lá, o Supremo, eu não conheço um caso no Brasil, nenhum caso, em que o Supremo decide sem ser provocado. A Justiça só age se a gente provocar. Olha, o Igor... cometeu um crime contra mim, eu vou lá denunciar o Igor. Ou você, a Simone lá no Flow, ela... Mais ou menos, né, E aí você entra... Não tem casos. O Supremo... Não, uma coisa que ele fala... Uma coisa que ele fala... Não, sempre provocado. Assim, só para eu concluir. Então, o que acontece? A gente judicializa demais a política. A política não está dando conta do recado, a política está desorganizada, está desarmônica. Aí o que a gente faz? Como nós temos um presidente que sempre extrapola, que a gente está sempre tendo que questionar, a gente está cada vez trazendo a política mais para dentro do Supremo Tribunal Federal, o que é um equívoco.